Só, o que interessa na verdade? O que vai mudar para você? O que vai mudar para mim? O que vai mudar para você também, Joel? Se essa reforma passar nos termos que ela está aí proposta, né? Foi isso que você pediu e foi isso que o Luiz produziu aqui para a gente, conversou com uma economista que topou conversar com o nosso ouvinte aqui para explicar isso. Já está nos ouvindo, já pode falar a economista e professora de MBA da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, a Carla Bene. Obrigada por conversar com a gente, Carla. Boa tarde para você. Oi, professora. É um prazer recebê-la aqui, viu? Tá tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Joel. Um prazer estar aqui com vocês também. Que legal, o prazer é todo nosso. A gente vem acompanhando essa discussão da reforma tributária, às vezes até estudamos um pouco mais o assunto para poder entender, processar aquele entendimento e explicar de uma forma mais clara para as pessoas, né? Mas mesmo assim, eu tenho percebido que o assunto está confuso. A gente fala reforma tributária, falamos muito do arcabouço fiscal, E agora estamos falando dos impostos todos que serão reunidos em um imposto único, que é o IVA. Tem o IVA tradicional, tem o IVA dual. Ou seja, como é que você vai entender uma loucura dessa? É óbvio que para a senhora é tudo muito fácil, a senhora é economista, né? Nós queríamos tentar traduzir isso, sabe, para a gente também e para quem está nos ouvindo. Como que essa reforma, a partir de aprovada, vai impactar na nossa vida? Né? O que vai mudar? Eu vou pagar mais imposto, menos imposto? Eu vou comprar um pão na padaria. Esse pão vai ser mais caro, vai ser mais barato? O combustível? Então nós queremos entender de uma forma ampla, clara e simplificada, viu, professora? Sim, lógico. Olha, vamos começar aqui, mas olha, esse assunto, ele é espinhoso porque quando a gente escuta a palavra reforma tributária, a gente imediatamente já pensa em impostos e aí começa a associar que vai aumentar a carga tributária. Então, primeira coisa, vamos com muita calma para a gente poder aí conversar e esclarecer alguns pontos. Primeira coisa importante para as pessoas todas que estão nos ouvindo entender é o seguinte: assim que a reforma for aprovada, independente de qual reforma, o que muda no dia seguinte para a vida da Ana Paula, do Joel, da Carla e de todos que estão nos ouvindo? Nada. Sabe por quê? Porque existe um período de transição. E esse período de transição, ele é lento. Ele começa em 2025, 2026 e vai até 2033. Então, nada vai mudar na nossa vida da noite para o dia. Então, a reforma sendo aprovada não vai e não pode mudar o preço do pão da padaria no dia seguinte. Então, acho que essa é uma primeira informação que ajuda todo mundo aí a pensar um pouquinho. Nossa, então só a partir de 2025 que se inicia o processo de transição. Foi isso que a senhora disse? Olha. Isso, porque o que acontece, Joel, reformas muito grandes, muito profundas, elas precisam de tempo de transição. Aqui, em qualquer lugar do mundo, as empresas precisam se adaptar, a Receita precisa se adaptar, as pessoas precisam se adaptar, toda a parte de TI precisa se adaptar, então isso é natural que você tenha um tempo, até para você não ter depois nenhum problema jurídico com essas questões, então existe esse tempo. O que a gente pode conversar e entender um pouco é o que está na proposta, qual é a ideia. Isso. É isso, exatamente. Então, pode falar, por favor, professora, termina. Não, só para fechar o raciocínio, acho que também seria uma coisa legal pensar o seguinte: o que seria uma boa reforma tributária, de uma forma geral para todo mundo? Acho que esses são os pontos centrais. Agora, o que muita gente está se questionando, e isso tem sido também ampliado por associações que estão divulgando levantamentos, por exemplo, a Associação Brasileira de Supermercados, a nossa comida, que vai encarecer mesmo, produtos da cesta básica, tem uma proposta de aprovar a reforma tributária e depois um projeto de lei complementar que crie isenções, diferenciações para os produtos da cesta básica. Do jeito que o texto está hoje, é verdade isso? A alimentação vai ficar mais cara? Vai ter um aumento de tributos para isso? E isso a gente acha que é importante explicar também para o nosso ouvinte. Sim.
Olha, do jeito que está hoje, né? Na verdade eu vou ter que separar do jeito que estava até ontem à noite e do jeito que está hoje verdade. de manhã, né? Então, assim, até ontem à noite, a ideia era a seguinte, olha, vamos pensar em um imposto para bens e serviços que seja de 25%. E aí você vai ter uma lista de itens que vão entrar no imposto com 50% de desconto. Isso dá uma alíquota de 12,5%. E também teremos uma alíquota de itens zerados. Por exemplo, remédios para tratamento de câncer vão para a lista dos itens zerados. Então, até ontem, você encaixava a cesta básica dentro dos 50% de desconto, que foi quando a Associação dos Supermercados todos fez aquele trabalho, publicou ontem dizendo que o valor dos itens da cesta básica, eles iriam aumentar de preço. Hoje já houve uma mudança para colocar a cesta básica na lista zerada de imposto. Então, repare que você vai vendo essa movimentação toda e ela é natural, porque ela é exatamente quando o poder político da negociação vai fechar a proposta que veio de uma forma, digamos assim, teórica, né? Porque a gente cria uma proposta, cria um modelo ideal e o que nós estamos vivenciando hoje é a passagem do modelo ideal para o modelo possível no momento. Tá, muito bem explicado, como não poderia ser diferente essa parte da cesta básica, que já traz uma tranquilidade em meio a uma preocupação grande. Porque imagine, você faz uma reforma tributária e de repente você impacta diretamente, negativamente, as pessoas mais pobres. Exatamente. Né? E havia esse temor, um temor grande em cima disso. Né? Isso. Só tem um detalhe, só um parênteses para eu colocar, é o seguinte, as pessoas têm, no imaginário delas, quando a gente escuta a cesta básica, você imagina uma lista ali de itens de consumo, né, normais, talvez até você possa puxar e querer pegar, por exemplo, pelo DIEESE, mas a gente tem na nossa cabeça o que seria uma cesta básica. Quando a gente discute a área tributária, as pessoas têm pouca ideia de que a cesta básica, que tem redução de carga tributária hoje, Joel, tem 1.380 itens. Ali entra filé mignon e salmão. Então, também é uma outra questão de se definir quais serão os itens da cesta básica. Que é o que deve ser discutido posteriormente, né? Depois da reforma. O filé mignon não vai estar nessa lista, provavelmente. Imagino que não. Ou sim, né? Vai depender da discussão política do momento. Mas se você pensar que vai ser um ajuste, para você beneficiar um lado, você tem que tirar do outro, né? Para você beneficiar, por exemplo, o arroz e o feijão, você vai ter que tirar o filé mignon, porque não tem milagre, né? Não tem milagre em cima disso. Até hoje está tudo junto, mas uma reforma tributária precisa ter como função central a redução das desigualdades. Agora, professora, de uma forma ampla, né? Todos os países que passaram por uma reforma e adotaram, como o Brasil vai adotar, um IVA, seja ele o dual ou o IVA tradicional, o imposto único, esses países se beneficiaram. Temos um exemplo da própria Índia, que mesmo durante a pandemia, ou seja, com a economia desacelerada, houve um crescimento do PIB. Eu acho que é unanimidade quando falamos de economia, que uma reforma tributária como essa para nós brasileiros é extremamente necessária, urgente, não, professora? Esse ponto que você tratou agora, ele é fundamental. Primeiro, que nós temos 174 países trabalhando com IVA. Então, não é possível que aquilo esteja tão errado, né? Então, isso daí dá sim um retorno, você já tem exemplos históricos em relação a isso. Então, nós, na verdade, estamos 30 anos atrasados com essa reforma, porque há 30 anos se discute o imposto de valor agregado. E quando você pega o seu exemplo da Índia, ótimo, e outros países, o grande objetivo é tornar o sistema mais eficiente, melhorar a produtividade, facilitar as empresas. As empresas precisam de uma forma mais simples para recolher os seus impostos. E isso sim vai levar a um melhor resultado de crescimento do país. Porque as empresas hoje perdem um tempo enorme para cumprir as exigências fiscais. Então, esse é um pilar importantíssimo de uma boa reforma tributária, que é a simplificação. E tirar essa concorrência entre os estados também.
porque os Também. estados, através de incentivos, acabam atraindo empresas. E há uma disputa de estado para estado. Claro, né? Então, com a exatamente. reforma, isso acaba sendo extinto, Ana. Agora, está previsto aí também dentro do texto, não sabemos se até às 18, quando vai começar a votação, vai estar assim, mas um peso maior de carga de tributos em alguns produtos que são considerados nocivos para a saúde. A gente está falando de tabaco e de álcool, né? Eu queria que a senhora explicasse isso para a gente, se isso é uma coisa usual, já acontece em outros países, né? Cargas tributárias mais altas, principalmente no cigarro, para tentar desestimular o consumo, né? É o tributo seletivo, né? Ou estão chamando de imposto do pecado, né? O imposto do pecado Que tem uma imposto carga... bom. Esse imposto eu pago com gosto, viu, professora? Me desculpe. Não do cigarro, mas o do álcool, de vez em quando. O imposto do pecado tem uma carga ideológica aí, né? Então, Ana Paula, esse assunto é muito interessante porque ele já é aplicado em vários lugares e a gente precisa entender qual é o sentido, porque os impostos eles têm objetivos diferentes, né? Então, no caso do imposto que você vai pegar, por exemplo, o exemplo que você deu, a bebida alcoólica ou tabaco, aqui também vão entrar os agrotóxicos, porque a questão é o que faz mal para a saúde e o ambiente. E a discussão muito interessante que está aqui no meio, quando você pega os países europeus, por exemplo, eles tributaram já, isso já tem uns 2 anos, as bebidas açucaradas. Então, bebida açucarada tem uma carga tributária maior. Por quê? Porque isso dá um efeito colateral para a saúde da população e principalmente das crianças enorme. E a questão energética e de transição está também tributando combustíveis fósseis. Então, será que o combustível fóssil também vai entrar nessa lista? Essa é uma outra questão muito interessante. Não acho que vai entrar, porque acho que o Brasil ainda não está maduro o suficiente para isso. Mas só para você entender, e todo mundo que está nos ouvindo, o que seria um imposto ou mais ou menos alguma lista de alguns itens que a gente tem, porque são itens que são prejudiciais, ou para o meio ambiente ou para a saúde. É interessante porque às vezes você pode ouvir tudo isso e pensar, onde que está a mágica? Se o governo promete, o Congresso promete também que não vai aumentar a carga tributária, mas que, consequentemente, vai ter uma arrecadação maior. Eles não falam, quando eles falam em carga tributária, não é criar imposto, mas aumentar o que é cobrado arrecadação. De alguns e tal. Porque o que a gente tem ouvido aí, e que é uma realidade, é que aumenta a arrecadação com a reforma tributária, sem você criar novos impostos. Onde que está a mágica nisso? É exatamente pelo fato de você criar um ambiente mais saudável e, consequentemente, estimular a economia. Estimulando a economia, mais arrecadação, um ambiente mais legal para a população inteira. Agora, professora, imposto de renda, como que muda? Muda alguma coisa no imposto de renda? Porque hoje nós temos as faixas de cobrança, né? De pagamento de imposto de renda. Muda alguma coisa para a pessoa física, a reforma tributária? Essa primeira não. Mas, completando o que você falou sobre a tal da mágica, né? Entre aspas, você só vai conseguir completar esse processo. Imagine um gráfico de pizza, onde você tem várias fatias. Você pode manter a mesma composição de carga tributária em relação ao PIB, que é o que você estava falando, mas mudar o tamanho das fatias. Então, você só vai conseguir fechar essa equação com a próxima reforma tributária, que tem que ser em cima da renda, que é exatamente isso que você está falando. Porque o Brasil, ele precisa aumentar, sim, aí sim aumentar a carga tributária em cima de lucros, juros, dividendos, patrimônio e herança, porque nós estamos completamente fora do padrão internacional. Até se a gente quiser entrar na OCDE, por exemplo, nós temos que fazer um ajuste em relação a isso. Para a gente ter ideia, a nossa alíquota máxima de imposto de renda é 27,5%. E a média internacional é 42%. Então, para você ver a diferença que tem, né? O Chile trabalha com 35%, a Turquia com 35% e Portugal com 56%. Então, quem ganha mais, paga mais. Esse é o outro pilar de uma boa reforma tributária. Ela tem que ser
progressiva. Quem ganha mais, paga mais. E não é o que acontece no nosso país, por isso que a estrutura tributária nossa provoca tanta desigualdade. Bom, em relação a... O João está falando aqui da parte prática, né? Declaração de imposto de renda e outros impostos que a gente paga no nosso dia a dia, diretamente, né? A gente paga indiretamente muita coisa toda vez que consome, mas todo ano a gente vai lá e paga o nosso IPVA, aí também paga conta de água, conta de luz. Nesses casos, a gente também, como cidadão, vai sofrer algum impacto? Não, nesse primeiro momento, como eu falei, a gente não vai mudar nada na nossa vida. Inclusive, nem em 2023, nem em 2024, vai continuar tudo igual. O que se pretende com a aprovação é que você consiga ter mais transparência e destacar os impostos, porque a forma de cálculo vai mudar. Então, você vai poder comprar um produto e ter mais transparência no seu imposto destacado, o que é uma coisa muito importante, porque esse é o exercício da cidadania. Se a gente achar que a carga tributária está elevada ou não está condizente, é hora da gente pressionar os parlamentares. Então, é isso que faz parte. Quanto mais transparência, melhor para o sistema e para o país como um todo. Entendi. Então, no caso de serviços assim como de energia elétrica, telefonia, imposto sobre carros, sobre moradia, IPTU, não tem nenhum impacto nessa reforma tributária? Tem um acréscimo em IPVA, por exemplo, que veículos náuticos, iates, não, isso essas não tem, lanchas, né? Isso aí que não era tributado passará a ser, né? Sim. Minha Sim. lancha vai começar a pagar, que tá ali no... O avião pequeno o aviãozinho. também. O aviãozinho, Quem me jatinho. Isso. Esse é um exemplo claro de uma distorção inacreditável que nós temos no nosso país, que precisa ser ajustada assim para antes de ontem, eu diria. Então, exatamente. Quem ganha mais e tem como bancar um jatinho, pode pagar um IPVAzinho nele, né? Pode pagar. O nosso produtor, o Luiz Felipe, tem uma pergunta aqui também, que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente, que envolve aí essa questão de cashback, né, Luiz? Isso, professor, tá. eu tô aqui lendo as mensagens dos ouvintes e tem chegado muita coisa pra gente perguntando do cashback. Você falou de uma boa reforma ser aquela que diminui as desigualdades. Como que vai funcionar o cashback? Por que ela diminuiria essas desigualdades? Que é retorno de dinheiro, né? Você paga e depois retorna esse dinheiro para você, não é isso? Isso tem... Perdão de atrapalhar, professora, mas já falaram de retorno do Bolsa Família. Tem alguma definição nesse tópico? Olha, esse tópico, ele é uma ferramenta que vai ser introduzida, mas por lei complementar, não tem nada explicado especificamente de como ele vai ser. Se vai ser até na boca do caixa, digamos assim, no supermercado, eu não sei se é para um grupo específico que tiver no CAD único. Então, nós ainda não sabemos como que isso vai ser. Só que a gente precisa, nesse primeiro momento, entender a ferramenta. Ela é uma ferramenta que na verdade, ela é muito antiga. A primeira pessoa que começou a discutir isso foi na década de 60, um grande economista, Milton Friedman, prêmio Nobel e tudo, que ele disse que algumas pessoas, parte da população, não deveria pagar imposto, ela tinha que receber imposto, que é o que ele, na época, chamou de imposto de renda negativo. Então, apenas para fazer um paralelo, para vocês entenderem como é que funciona a ideia disso, né? Então, hoje, lógico, uma palavra cashback está muito mais próxima da realidade nossa aqui no dia a dia. As pessoas entendem como uma devolução de dinheiro. Então, como toda política econômica é feita com dotação orçamentária e recorte populacional, esta regulamentação que vai sair precisa dizer quais serão as pessoas elegíveis para poder receber uma parte desse imposto. Por quê? Se você vai fazer uma alíquota única para bens e serviços, você pode eventualmente acabar tributando mais alguns bens específicos. E a gente não pode esquecer, quanto menor a renda, maior a utilização de bens. Quanto maior a renda, maior a utilização de serviços. Então, isso é um mecanismo compensatório. Tá. Professora, para finalizar, aprovada essa reforma tributária, corrigindo esses problemas que nós temos, aprovada lá na frente também a reforma tributária diretamente ligada à renda, o que dá para vislumbrar a médio prazo em relação ao Brasil? A senhora acha que dá para a gente imaginar um país muito melhor daqui a algumas décadas devido a isso? Eu espero,
seriamente, Joel, que esse seja um início de grandes reformas importantes para que a gente consiga, num prazo médio, como você falou, é coisa para 4, 5 anos a gente começar a ver algumas alterações, tá? Esses processos são lentos. Todo mundo gostaria de algo muito mais rápido, mas esses processos são mais lentos. Mas a gente precisa ter um planejamento para que daqui a 8, 9, 10 anos a gente consiga olhar para trás e falar, tomamos as decisões corretas e a gente conseguiu deixar a forma mais simples de arrecadar, melhorou a nossa arrecadação e a gente conseguiu realocar recursos. Essa realocação que é o que vai diminuir a desigualdade de oportunidade, que essa é a grande tragédia do nosso país. Que bom. Professora, só tenho a agradecê-la pela entrevista fantástica, clara, didática, como não poderia ser diferente. Muito obrigado mesmo, viu, professora? Olha, muito obrigada, Joel, Ana Paula, Luiz Felipe, foi uma honra mesmo. Muito obrigada. E quem sabe a gente não conversa daqui a um tempo quando a reforma de fato estiver aprovada. Exatamente. Né? Já com tudo definido, né? Para a gente esmiuçar os pontos que foram aprovados. Vai ser legal. Né? Combinado. Bacana. Conversamos com a professora Carla Beni, ela que é professora da FGV. Muito obrigado, viu, professora? Obrigada, um grande abraço. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau. Intervalinho?